Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 23 de dezembro de 1947. Invenção do transistor. Desde o começo, o processo de invenção do transistor esteve orientado a seu uso industrial. Foi feito em contínua interação entre experimentos, hipóteses e formulações matemáticas de comportamentos, com grande quantidade de especialistas de diversos campos e 3 dos quais obtiveram o Prêmio Nobel da Física em 1956 pela tarefa com suporte empresarial, mas com liberdade de pesquisa. Ao lado do desenvolvimento do radar durante a Segunda Guerra Mundial, foi um dos modelos de inovação tecnológica que orientou a formação de grandes centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que ainda perduram. A primeira patente de um transistor, o de efeito de campo, ou FET, foi registrada no Canadá pelo físico austro-húngaro Julius Edgar Lilienfeld, em 1925. O dispositivo, sobre o qual Lilienfeld não publicou nenhum relatório científico, não parece ter sido fabricado comercialmente, mas foi estudado pelos inventores do transistor de junção bipolar. A invenção do transistor foi a culminação de um programa de desenvolvimento iniciado em 1946 no Centro de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico das empresas American Telephone and Telegraph, AT&T, e Western Electric, o Bell Telephone Laboratories, nos Estados Unidos, comumente conhecido como Bell Labs. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e o Reino Unido, estimulados por políticas similares de Hitler, fizeram enormes investimentos em desenvolvimentos científico-tecnológicos para uso militar, o maior dos quais foi o Projeto Manhattan, que reuniu alguns dos mais destacados físicos e engenheiros da época e terminou com a fabricação da primeira bomba atômica e o desenvolvimento do radar. Naquela época, os dispositivos eletrônicos estavam baseados em um tipo de componente essencial, as válvulas termoiônicas, entre as quais se destacavam as diferentes variantes do tríodo, responsáveis pelos processos de amplificação e modulação das correntes e ondas eletromagnéticas. Os tríodos eram então volumosos, geravam muito calor, e não funcionavam bem nas altas frequências necessárias para equipamentos como o radar. Já antes da guerra, pesquisadores do Bell Labs haviam estudado as propriedades eletrônicas de semicondutores, entre eles os físicos William Shockley e Walter Brattain. Seus laboratórios eram capazes de produzir cristais desses materiais e determinar as suas propriedades elétricas básicas. A maioria desses experimentos seria feita com cristais de germânio. Shockley convenceu o diretor do Bell Labs da importância de criar um departamento especialmente dedicado ao desenvolvimento de dispositivos semicondutores. Em 1946, o projeto foi posto em marcha e se recrutou o físico teórico John Bardeen, com 2 prêmios Nobel da Física, e um dos principais fundadores da física do estado sólido que trabalhava então no Centro de Pesquisas da Marinha Americana. A principal meta que Shockley estabeleceu para si foi o desenvolvimento de um dispositivo amplificador equivalente ao tríodo, mas exclusivamente baseado em semicondutores. Em 1947, foi produzido o primeiro transistor bem-sucedido de germânio, com um sistema encapsulado de ponta de contato similar, mas mais estável e menor do que o dildo bigode de gato. Em 1948, foi obtido o primeiro transistor de junção bipolar. Hoje os transistores, ainda que feitos de silício, com um método construtivo diferente, os CMOS possibilitaram dispositivos eletrônicos compactos e de baixo consumo elétrico às pilhas e são os principais protagonistas da revolução eletrônica atual. Se gostou do vídeo, dá uma força se inscrevendo no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo!